o Brasil foi surpreendido com manifestações. Essas manifestações tinham um caráter curioso. Não eram partidárias, não exaltavam nenhuma liderança política e o mais curioso de tudo, eram de protesto, mas não eram de proposta. E as manifestações continuam assim. São de protesto, mas não são de proposta. E esse detalhe me parece muito importante. As pessoas cada vez mais sabem o que não querem, mas não sabem o que querem, que é um resultado do neoliberalismo. Tivemos um governo que facilitou o acesso do brasileiro aos bens pessoais, mas não aos bens sociais. O inverso do que a Europa fez no início do século XX. Cadê a saúde? Cadê a educação? Cadê a segurança, a moradia, o transporte público? E o governo dizia, não, para os bens sociais nós não temos dinheiro. E de repente, como um milagre faraônico, apareceram 12 arenas desportivas. E aí, a nação reagiu, como não tem dinheiro? Tanto que as manifestações de 2013 tinham como pauta essas reivindicações de direitos sociais, de benefícios sociais. Todo mundo, todos nós estamos enfrentando um debate político onde a palavra mais proferida é a palavra ódio. Mas por que esse ódio? A explicação é simples. Nós somos todos filhos e filhas da filosofia do neoliberalismo capitalista, que promove aceleradamente a deshistorização do tempo. É tudo aqui e agora. E quando a gente perde a visão histórica, quando a gente perde as metas estratégicas, quando a gente deixa de pensar em termos de gerações, a gente fica que nem galinha de terreiro amarrada no pau, ciscando em volta. Por isso, cada vez mais, por força desse neoliberalismo, nós estamos perdendo a racionalidade para naufragar na emocionalidade. Porque nós carecemos de visão histórica, tanto a oposição quanto a situação. O que nós temos é pontualidades, e por isso que eu lamento, porque é a minha previsão, de que o Brasil terá 4 anos, todo o mandato, segundo o mandato da presidente Dilma, de profunda turbulência política, social e econômica. Essa é a minha previsão. A Intersindical é contra qualquer tentativa de golpe. A Intersindical acredita que as mobilizações do dia 15 são parte do modus operandi que o imperialismo tem de desestabilizar os governos que não estão sob seu controle no nosso continente e em diversas partes do mundo. A Intersindical é contra o impeachment. A Intersindical não considera o governo Dilma igual ao FHC. Nós entendemos que nós iniciamos no início dos anos 80, a construir uma grande frente. Foi uma grande frente que ia da Igreja Católica com as sebes dentro de cada bairro, de cada paróquia, passando pelos sindicatos, exilados, movimento de mulheres, até a esquerda radical. Né? Essa frente se construiu na década de 80 e construiu grandes organizações da nossa classe e do nosso povo. Essa frente impediu e atrasou por 10 anos a aplicação dos planos neoliberais no Brasil, quando no mundo inteiro esses planos estavam sendo aplicados. Nós impedimos que no nosso país fosse aplicado esses planos. Nós conseguimos na Constituinte de 88 garantir grandes direitos que depois nós vimos perdendo na década de 90 e seguimos perdendo até agora.
Bem, na década de 90, como eu já disse, eles conseguiram começar a reverter esse processo. Essa frente continuou resistindo. E ainda que tenha tido derrotas importantes, em 90, nós conseguimos barrar a ALCA, que era uma tentativa de colonizar o nosso país e o nosso continente. Conseguimos, essa frente teve esse mérito. Essa frente, em 2013, teve uma das suas maiores vitórias, que além de ter as conquistas de 80 acumuladas, a derrota da ALCA, nós conseguimos impor um governo que foi o governo Lula. Bem, o Frei já falou aqui qual foi um dos principais erros desse governo. Que o governo assume e abandona o conjunto de propostas amadurecidas nessa frente, no sentido de dar uma saída, uma alternativa, que acumulasse nessa mobilização do que a frente já vinha construindo. O PT e a maioria do governo decidiram por outro rumo, não comprar grandes brigas. Algumas foram importantes, por isso nós não colocamos sinal de igual entre o governo FHC, o governo Dilma ou o governo Lula. Mas o fato de não ter comprado as grandes brigas naquele momento, onde a correlação de força vinha se acumulando de 80, 90 e no início dos 2000, nós estamos pagando agora. Para mim, o maior crime não é ter governado com A, B ou C, ou compor esses ministérios tipo Levi, Cátia Abreu, Monteiro. O maior crime que o PT cometeu nessa década foi alterar a correlação de forças, que era o patrimônio de todos nós, que doamos nossa vida para mudar a situação desse país. Mas 2013 respondeu, porque disse, nós não queremos pagar pela crise. E foram para a rua sim, e sabiam o que queriam. Os cartazes diziam, nós queremos mais Estado, nós queremos mais saúde, educação, transporte, segurança. É isso que dizia a juventude, o povo que foi para a rua. Não tinha muita clareza do processo, o processo de direção também era difuso, mas eles sabiam o que queriam. E isso gerou um grau de mobilização, quando o PT girou um pouco à esquerda e fez uma campanha dizendo, olha, aqui não vai ter aumento de juros, aqui nós vamos fazer um governo à esquerda, aqui nós não vamos aumentar a energia, aqui... Quando disse isso e fez esse giro, a campanha do Coração Valente, houve uma mobilização, militância petista retomou as ruas, gente de esquerda que não era ligada ao PT também, uma nova geração também olhou como uma possibilidade, agora vai. O que nós vimos? Do Coração Valente em outubro, do Coração Covarde em janeiro. Então, os ministros, esses que já foram citados aqui, Levi, Cátia Abreu, Monteiro, e aí uma lista enorme de ministros. Depois, aumentando os juros, atacando a classe trabalhadora, então a vaca tossiu, entende? Então, o que aconteceu foi um balde de água fria naqueles que estavam se mobilizando, nos de 2013, nos que não eram de 2013, mas ficaram em casa apoiando e torcendo, todos esses levaram um balde de água fria. Nós temos uma manifestação em março, que é majoritariamente de classe média branca, são atos, como foi colocado pelo povo, radicalizados, preconceituosos, não sei nem a expressão que a gente pode dizer em relação ao que foram esses atos e o choque que se levou do grau de preconceito que nós vimos nas televisões no Brasil todo. E o eixo era o governo Dilma, capitalizando um descontentamento que foi acumulado. A reivindicação de 2013 não foram atendidas, os 5 pontos levantados pelo Dilma foram esquecidos, e também a pauta de outubro foi esquecida. Então, esse descontentamento, em parte, foi capitalizado por pela direita, nas manifestações de 2015, porque além das manifestações dos que foram até elas e participaram, tinha apoio popular, infelizmente, em setores de massa. E nós temos que ver que esse setor de massa não está consolidado com a direita. Nem setores da classe média esclarecida. Nós temos que disputar esse setor. Não podemos deixar que consolide na mão da direita. Nós da Intersindical achamos que nesse momento, o maior erro que nós podemos cometer é, em primeiro lugar, achar que a classe trabalhadora, o povo, está na defensiva.
O povo não está na defensiva, a classe está lutando, ela está sem comando central. Aquela frente que nós constituímos lá em 1980, ela implodiu e até o momento nós não reconstruímos. A Intersindical está jogada 100% para reconstruir uma nova frente que de fato comece a juntar o nosso povo e a organizar essas lutas que estão ocorrendo. As greves de professores em todo o país, aqui em São Paulo, Paraná, agora em Belém do Pará, que foi aprovado ontem a greve, Brasília, Santa Catarina, várias greves estão ocorrendo no país que sequer são centralizadas porque nós estamos fragmentados e porque a direção não quer unificar, a direção tradicional não quer unificar os movimentos. Nós temos que tensionar, porque nós temos que construir uma nova síntese para que seja direção desse processo, ou então nós não temos um Estado maior, nós não vamos ter uma frente como nós construímos na década de 80, que tantas vitórias nós conquistamos. Segundo, nós temos duas lutas fundamentais agora nesse período, e são gravíssimas, e o movimento sindical pouco tem dado bola. É a reforma do Estado em curso. Existe o Conselho Gestor, que funciona dentro do Palácio da Alvorada. Esse Conselho Gestor, dentro do Palácio Planalto, esse Conselho Gestor é formado por Gerdau, Abílio Diniz e 5 ministérios que estão responsáveis pela reforma do Estado, onde eles querem um modelo de fundação estatal, onde eles querem pegar o serviço público e transportar para esse novo modelo, acabando com o concurso público, rasgando a Constituição, rasgando a CLT, porque ela tem consequência não para servidor público, ela tem consequência para o conjunto do povo brasileiro, porque toca os serviços mais importantes, abrindo para a iniciativa privada e os oligopólios internacionais. Segundo tema, que é dia 7 de abril, tem data. Ivan, o Eduardo Cunha disse, dia 7 eu vou aprovar o 4330, o PL 4330. O 4330 é simplesmente a terceirização não só dos serviços públicos, mas de todos os cargos. Isso arrebenta a CLT, arrebenta a legislação trabalhista, arrebenta os sindicatos, porque é a ampliação da terceirização para todos os serviços. Nós não podemos tirar o foco, nós temos que centrar. Hoje, a luta contra a direita é a luta por direita. Então, em nome do futuro, nós temos que nos organizar, construir uma grande frente, reconstruir uma frente de organizações, de movimentos sociais, para barrar a direita, barrar o conservadorismo e barrar a retirada de direitos sociais. Aquilo que se passou e que parte da mídia, que de forma escandalosa convocou as mobilizações de 15 de março, com antecedência, ao vivo, de todas as formas, essas mobilizações foram convocadas, né, pela grande mídia, principalmente televisiva do país. Esta mídia tentou minimizar e colocar como se fosse isolado, um fato episódico, né, a defesa da intervenção militar. Uma coisa é certa, isso a esquerda e os setores progressistas, organizados ou não em movimentos, organizados ou não em partidos, vai ter que construir uma resposta. Nós não vamos permitir que quem ande de vermelho na rua seja escrachado. Nós vamos continuar andando de vermelho de cabeça erguida. Nós vamos continuar colocando as nossas bandeiras sociais de forma firme e se opondo a esse fascismo. Foi o que nós do PST tentamos fazer na quarta-feira como resposta, parando várias vias do país de vermelho, com muito orgulho. Pois bem, qual é o problema? O problema é que o esgotamento do modelo petista não dava mais conta, não dava mais, ia ter que optar. Vai para um lado ou para o outro. Não dava mais para continuar querendo agradar a todos. Ia ter que fazer escolha. A escolha demorou a ser feita, né? E, neste tempo, quem foi capaz de canalizar o esgotamento do modelo petista foi a direita. Quem ofereceu uma saída, uma falsa saída, porque nós sabemos qual é a saída da direita. A saída da direita é aprofundar o que o modelo petista tem de pior. Numa política econômica neoliberal, num privatismo total, num ataque deliberado aos direitos sociais. 15 de março, na nossa avaliação, foi isso.
Era isso que estava em jogo? Né? Embora nem todos os que estivessem na rua sejam de direita. Né? Algumas pessoas foram pela insatisfação. É evidente, como lembrou a Berna aqui, de que o grosso do público do 15 de março, aqui e nas outras cidades do país, foi a classe média. O que nos preocupa para discutir as saídas deste cenário não é só quem estava nas ruas no 15 de março. Talvez este não seja o elemento principal. Talvez nos preocupe mais aqueles, os setores populares, a massa trabalhadora do país, que não foi às ruas no 15 de março, mas viu da televisão e aplaudiu. Viu da televisão e simpatizou, porque também não aguenta mais o governo Dilma. Porque também está insatisfeita. Bom, as pesquisas mostram, né? O governo Dilma, ladeira abaixo na popularidade. E ladeira abaixo na popularidade, em grande medida, não só por casos de corrupção, vamos combinar, denúncias de corrupção nos últimos 12 anos não faltaram. Foram várias, surgiram a cada mês. Né? O lacerdismo midiático no Brasil, a ideia de mar de lama, foi o que prosperou no discurso dominante nos últimos 12 anos. É evidente que, em boa parte dos casos, havia. Agora, corrupção em qualquer Estado capitalista há. Né? A questão é como se mostra e com que interesses políticos fizeram isso. Não é a Lava Jato que fez a popularidade da Dilma cair. O que fez a popularidade da Dilma derreter em 3 meses pós-eleições é, depois de dizer que não ia ter ajuste antipopular, que o problema que era o Armínio Fraga que ia fazer isso, em 3 meses praticou um ajuste severo e antipopular contra as massas trabalhadoras do país. A forma nossa, por paradoxal que possa parecer, de conseguir combater o golpismo, de conseguir combater a ofensiva da direita, é tirar a base popular, porque a direita está surfando numa onda de insatisfação. Agora, essa insatisfação, não é da classe média, talvez de parte da classe média também, mas a insatisfação popular grande no país tem a ver com o ajuste fiscal e as medidas antipopulares que estão sendo feitas, as medidas recessivas que estão sendo feitas. Essas medidas hoje são suicidas para o governo. Ou ele reverte esse ajuste, ou o golpismo vai ter apoio popular. Ou a direita vai conseguir canalizar essa insatisfação. Reverter este ajuste se tornou uma questão de sobrevivência, por mais que o PT, a Dilma e o governo não queiram compreender isso. Então, nesse sentido, esse desafio está colocado para nós, de fazer uma luta clara, decidida em 2 tempos. Por um lado, nós temos que combater este ajuste, né? Porque hoje, se você chamar o povo para ir nas ruas defender o governo, eu temo que não seja uma manifestação tão grande, né? Porque não há muitos motivos. O governo é indefensável nas medidas que tem tomado. A chance de fazer mobilização popular nesse país é contra essas medidas antipopulares. Isso tem que ser feito de forma decidida, sem hesitação e com independência. Agora, por outro lado, nós também temos que, de forma tão decidida quanto, formar a linha de frente de enfrentamento da direita e do golpismo. Isso tem que ser feito também sem qualquer hesitação. Os movimentos sociais, as forças progressistas, os intelectuais progressistas, os partidos políticos de esquerda têm de fazer uma frente clara para não deixar avançar essa ofensiva de intolerância, de ódio, de preconceitos antipopulares, porque isso sabe-se lá onde vai dar. Se deixar isso passar, depois pode ser tarde. E nesse sentido, nós temos que ter a clareza, junto com o enfrentamento do ajuste fiscal, de enfrentar este fascismo. O fascismo não se discute, fascismo se enfrenta, fascismo se combate. E o nosso papel vai ser fazer essa turminha que anda destilando ódio nas ruas voltar para o armário, que é o lugar deles. Obrigado.
Mas eu acho que numa hora como essa, e a hora que nós estamos vivendo, é a hora, no meu entender, do começo de uma crise no Brasil, uma crise política importante, porque ela está colocando questões centrais para a luta de classes no Brasil, como talvez não tenha sido colocado desde 1964. E eu não acho, vou dizer desde logo, que haja uma tendência de golpe militar, ou sequer nesse momento que a questão do golpe militar esteja colocada. Não acho por dois motivos, porque as informações que eu tenho podem estar erradas, mas são as que eu tenho, indicam que não há predisposição dentro das Forças Armadas para qualquer tipo de intervenção, e sem intervenção dos militares não há golpe militar. Segundo, nós não temos o clima de Guerra Fria que precedeu o golpe de 64, quando a divisão do mundo entre dois blocos acirrava esses acontecimentos que foram os golpes militares e que, no caso brasileiro, custaram muitíssimos anos de uma ditadura terrível que impôs derrotas enormes à classe trabalhadora e que, portanto, embora eu acredite que isso não esteja no horizonte, nós temos que pensar nessa conjuntura, porque o estresse democrático, o estresse da democracia, em certa medida é parecido ao de 64, embora este componente da intervenção militar, a meu ver, não esteja de fato colocado. A manifestação de São Paulo, que foi a grande manifestação do domingo, dia 15 de março, foi uma manifestação, a meu ver, predominantemente de centro e relativamente moderada. Os grupos extremistas existem, mas são grupos minoritários dentro dessa manifestação. Tão minoritários são que aqueles que convocaram a manifestação acabaram relativamente isolados. Me explico. Essas manifestações foram convocadas para pressionar pelo impeachment da presidente Dilma. E no correr do processo, esta reivindicação do impeachment ficou isolada dentro das próprias manifestações, porque não é o espírito da maioria. Eu acho que nós temos que defender a democracia. Eu acho que a esquerda tem que tomar uma posição nítida, clara, em defesa da democracia no Brasil. A democracia no mundo é uma conquista da classe trabalhadora, e no Brasil também no fundamental. Mas na medida em que a democracia tenha um consenso, e que eu saiba, mais de 80% das pessoas que estavam na Avenida Paulista se declararam pela democracia na pesquisa que foi publicada, nós precisamos fazer disso uma coisa a nosso favor e não contra nós. Nós não podemos jogar essas pessoas nos braços daqueles que querem o golpe militar ou o impeachment, que neste momento seria uma forma de golpe branco, porque não há nenhuma base jurídica para pedir o impeachment da presidente Dilma. Nenhuma base jurídica. Portanto, a única justificativa para o impeachment é que é necessário politicamente tirá-lo e, portanto, dar um golpe branco, como foi feito no Paraguai. Nós não podemos aceitar isso, por mais que nós tenhamos divergência, e o Guilherme sabe, eu creio que os presentes também sabem, que eu tenho as mais decididas divergências em relação à política econômica que está sendo adotada no Brasil pela presidente Dilma. Esta política, vou dizer desde já, é indefensável. Do ponto de vista político, a esquerda não pode apoiar uma política econômica que provoca desemprego. Não pode. Ponto final. Isso é suicídio político. Na verdade, é deixar de ser de esquerda. Não dá. Porque o emprego é o eixo central da luta da classe trabalhadora. Não no sentido de que ela lute só por emprego, mas é que quando há emprego, a classe trabalhadora tem condição de lutar. E quando há desemprego, a espinha dorsal da classe trabalhadora está quebrada. E foi nesta condição que nós começamos o processo que eu chamo de lulismo, com a classe trabalhadora com a sua espinha dorsal quebrada. Aí tem a minha divergência em relação a Bernadette. Se não foram só as opções do PT, não é? Foi também a realidade. O neoliberalismo quebrou o movimento sindical por via do desemprego. E agora nós estamos numa situação diferente. Vamos dar o crédito a quem merece. Graças ao lulismo, com todas as suas contradições, produziu uma situação de pleno emprego no país, que dá à classe trabalhadora, neste momento, condição de resistência a esta política que o próprio lulismo está fazendo. Portanto, esta é a contradição na qual nós estamos metidos e que é muito complicada.
o desemprego, que aparentemente já começou, ainda é o desemprego resultante da fraqueza da economia de 2014. Ainda não começou o desemprego que vai ser resultado do ajuste fiscal que está se fazendo. Eu não quero fazer terrorismo, não sou partidário disso, e torço sempre pelo quanto melhor, melhor. Mas eu não posso me furtar a dividir com vocês as minhas preocupações. E as minhas preocupações é de que isso possa piorar muito. Então nós temos também, desse ponto de vista, que agir rápido. Eu concordo inteiramente com o Guilherme que não há dúvida de que nós temos que buscar uma maneira de reverter este processo. Nós precisamos começar a agir, a esquerda precisa agir rapidamente, no sentido de impedir que este processo de desemprego continue, porque isso vai afetar centralmente a capacidade de luta da classe trabalhadora. Porque, evidentemente, volto a repetir, é claro que a corrupção não começa nem termina no PT, mas é inadmissível para um partido de esquerda que tenha qualquer envolvimento com a corrupção. Nós não podemos aceitar isso, né? Porque isso nos tira a autoridade moral, e esta autoridade moral agora passa a ser essencial para que a gente possa encontrar um caminho para sair desta crise a favor da classe trabalhadora, em consequências a favor da classe trabalhadora e não contra a classe trabalhadora. Então nós temos um governo muito fraco que vai encontrar enormes dificuldades para governar. É um governo isolado, relativamente isolado no parlamento. Todos vocês estão acompanhando qual tem sido o movimento do PMDB. E eu gostaria então de caminhar para uma conclusão no seguinte tipo. Eu acho que nós precisamos, como disse a Bernadette, nós precisamos construir uma frente. E eu acho que esta frente é absolutamente urgente, porque o PT sozinho não tem mais condição de dar uma direção para a esquerda brasileira. Não tem mais condição de dar sozinho uma direção para a esquerda brasileira. Mas o PT é fundamental nesta frente. O PT, a CUT e tudo que este setor representa. De tal modo que eu acho que uma das questões que estão postas para esta frente é construir um espaço de diversidade. Frente é isso. Se fossem todos iguais, não precisava ter frente. Seria um partido unitário. Não é o caso. Nós não vamos formar isso. E nesse sentido, Bernadette, eu acho que nós temos uma diferença em relação ao que foram os anos 80. Se eu estou entendendo bem a sua análise, esta grande frente a qual você referia foi o próprio PT, na qual todos nós estávamos e eu ainda estou. Não é? O Guilherme talvez não tivesse idade, mas estaria. Não é? A posição dele está ali. A posição dele está ali. O problema é que agora nós não vamos ter condição, eu penso que talvez nós não tenhamos condição de construir um novo partido do tipo do PT. Nós teremos que ter uma frente que englobe o PT, outros partidos e movimentos, uma frente social ampla, mas isso é muito urgente, porque sem uma frente social ampla que dê referência para o conjunto da esquerda, nós não vamos ter rumo nenhum, nós vamos ficar completamente perdidos. Eu insisto, se nós quisermos construir esta frente verdadeiramente ampla, capaz de construir uma maioria no país, nós vamos ter que aceitar a diversidade, vamos ter que aceitar setores que estão sim comprometidos com o governo, mas que se unificam em torno de pontos fundamentais. E eu diria que nós todos precisamos estar unificados não só contra a austeridade e o desemprego, e a favor da democracia, como eu já falei, mas também em favor da defesa dos avanços sociais que ocorreram nos últimos anos, que foram avanços sociais extremamente importantes, que precisam continuar e que precisam se aprofundar. Nós precisamos, isso é um patrimônio da esquerda. Foi, de uma forma ou de outra, ela que construiu este patrimônio, estes avanços, que nós precisamos defender. Eu acho que é patente que existe
um avanço de ideias conservadoras, valores conservadores e uma ofensiva direita. Depois nós podemos dizer qual é o tamanho, qual é a musculatura dessa ofensiva que está em marcha, né? Também acho que diante desta crise dos 13 anos de governo do PT, não há uma saída imediata, e a tendência mais imediata é que nós tenhamos um tempo de crise prolongada, de turbulências, como já foi dito aqui nessa mesa. Mas o que eu queria dizer também é que das crises saem soluções, e podem sair soluções mais conservadoras e podem sair soluções mais revolucionárias. O nosso papel é ocupar o espaço à esquerda que existe, e ele existe, resgatar as bandeiras, as lutas, a ideia da mobilização popular como saída para a crise política dentro de uma análise refinada do momento político e do balanço dos últimos anos no nosso país. O problema nosso é que o enfrentamento num país, o maior país da América Latina, de um partido que tinha imensa credibilidade popular e não conseguiu implementar um programa do tipo democrático e popular de enfrentamento nas mínimas condições e mesmo que gradualisticamente, para gerar consciência política, hoje é um dos grandes responsáveis pela atual correlação de forças políticas, porque a luta é um aprendizado, a luta é pedagógica, e sem enfrentamento, sem conflito, não há crescimento de consciência política. Ou seja, é preciso ver que as saídas estratégicas não foram nem gradualmente implementadas. E eu falo gradualmente porque eu tenho certeza que quem analisa a conjuntura internacional e a correlação de força internacional e nacional sabe que não é simples enfrentar a hegemonia do capital financeiro e da direita e da burguesia brasileira e internacional. Veja o que está acontecendo na Grécia e que pode acontecer na Espanha. Tem uma muralha pela frente, mas é preciso avançar, é preciso enfrentar, é preciso politizar para dizer não ao austericídio, para usar um termo que o Benuso está usando aí. Ou seja, não adianta só austeridade fiscal, é preciso outras saídas. Mas quais saídas? Aquelas que nós nunca tratamos. Por exemplo, fazer uma auditoria da dívida pública brasileira, né? Por exemplo, e cancelar os contratos imorais, ilegais, irregulares, que são muito